CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente tem feito aqui inúmeros debates, né, do quanto que a ansiedade disparou em virtude do uso excessivo de telas, né, e a gente está falando, assim, de uma ansiedade que atinge muito, sim, esse debate é muito importante, crianças, adolescentes e adulto também não está escapando disso. Existe algum momento aí, alguma oportunidade de a gente transformar isso em benefício, não em prejuízo? Exatamente, Fernanda. A ansiedade é considerada um problema de saúde pública global que afeta milhões de pessoas e, infelizmente, ela está sendo agravada com o uso de tecnologia e dispositivos eletrônicos. Mas esses mesmos dispositivos eletrônicos e a própria tecnologia pode ajudar a gente também a dar aquela relaxada, né? Sentir mais calmo em relação a isso. Vamos dar algumas dicas aqui. Primeiro, existem alguns aplicativos de bem-estar, né? Aplicativos que são gratuitos, que podem fazer com você melhore a parte de relaxamento, meditações, né, exercício de alongamento, músicas relaxantes. E aí tem duas sugestões de dois aplicativos que eu testei, que são bem interessantes. Um é o Calm e outro é o Headspace. São dois aplicativos gratuitos que tem para Android e iOS, que você pode... são aplicativos de meditação. E você consegue uma meditação guiada por esses aplicativos, que é bem legal para você fazer relaxamento, né? Existem também playlists nesses portais de podcast também, playlists com sons relaxantes, né? E a parte, inclusive, de ajuda na meditação. Então, tanto no YouTube como no Spotify e outros portais, você encontra também essa situação. Outra questão que pode ser utilizada para a gente, talvez, dar aquela relaxada ou desconectar dos problemas do dia a dia, é a parte dos jogos eletrônicos. E aí você pode usar os jogos para reduzir a ansiedade, relaxar um pouco, desconectar um pouco do dia a dia, do problema do dia a dia, né? Só que é importante a gente lembrar de duas coisas. Primeiro, evitar jogos que te deixem mais tenso, mais irritado, né? Então essa é uma questão, principalmente se você for jogar à noite, perto da hora de dormir, isso pode atrapalhar o seu sono, nesse caso. E também é importante dosar a quantidade de tempo que você passa na frente dos jogos, dos consoles, para isso. Então essa é uma questão também importante de que você tem que avaliar esse item, né? Algumas configurações do celular podem ajudar também. Então a gente tem lá o modo foco do Android e o Sleep Focus do iPhone. Basicamente, esses modos, né, que são nativos também dos sistemas operacionais, então você não precisa instalar nada diferente para isso, né? Basicamente você consegue bloquear aplicativos como jogos e redes sociais para evitar distrações, né? E também ele consegue silenciar alguns alertas e alarmes, né, para isso. Então, essa é uma questão também interessante, que você pode talvez ficar num local mais tranquilo, né, e evitar ser interrompido por essas questões, né, para esses alertas e coisa parecida para isso. Então, tanto no modo Focus do Android quanto no modo Sleep Focus no iPhone, né, você pode usar dessa situação. No caso do Android, você entra na parte de configurações, tem lá a opção lá de modo foco. E no caso do iPhone, entra na central de controle, toca em foco e toca em sono. Ele vai entrar nesse modo de Sleep Focus, né, para isso, né? Existem também algumas automações domésticas, que você pode usar, por exemplo, o próprio Alexa, para trocar sons relaxantes, né, para controlar, por exemplo, a iluminação da casa, fechar uma cortina, por exemplo, né, tocar uma música mais tranquila. Então, o próprio Alexa pode ajudar nessa situação, né, para isso, né? E você tem o uso também de tecnologias como gadgets ou smartwatch, que também tem essas questões para isso. E também usar a ferramenta de organização para você também ficar mais tranquilo. E essa é uma questão que eu uso bastante também, ou seja, eu tenho a vida organizada, né, vamos chamar assim, nas minhas agendas, então isso me deixa mais tranquilo também. Eu não preciso ficar me preocupando se eu esqueci daquilo outro, ou aquela situação. Se está tudo planejado, você consegue ficar mais tranquilo também em relação ao uso, né, da tecnologia. E o que você faz? Eu imagino que você é um cara que está permanentemente exposto à tela, né? Exatamente, eu fico conecto na tela pelo menos assim, umas 10 horas ou mais por dia, né, nesse caso. Então o que eu faço primeiro em alguns momentos eu desconecto. Tem alguns momentos do dia que eu estou fora do smartphone, fora do computador, então, ou seja, para ficar
ter aquele tempo de relaxamento para isso. Outra coisa que me ajuda bastante, né, é a questão da organização, né? Ou seja, a ansiedade muitas vezes acontece porque você tem muitas coisas para fazer e não sabe exatamente qual a ordem, o que é mais importante antes ou depois, você tem preocupação se vai esquecer alguma coisa. Então eu tenho uma organização da minha semana, vamos chamar assim, toda já planejada dentro. Eu uso o Google Calendar para isso. E aí tem essa organização que eu sei exatamente, né? No domingo à noite, vamos chamar assim, quando eu estou me preparando para começar a semana, né? Eu já olho minha semana toda, já sei exatamente o que eu tenho que fazer na semana, que dias que eu tenho que fazer, que horário eu tenho que fazer as coisas. Isso me ajuda bastante a diminuir minha ansiedade da semana. Então isso também me ajuda bastante nesse caso. Entendido. Olha, se você está conosco aqui acompanhando o quadro desta sexta-feira, quer dizer, como é que a tela pode contribuir, né, e os equipamentos eletrônicos com a redução da ansiedade, não o aumento, né, do estresse, pode mandar para cá, 992994297. Não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernando. A gente tem outras perguntas chegando, temos também os destaques da semana. Vamos para o nosso Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. A primeira notícia dessa semana é o fim de uma era. A Microsoft anunciou o fim do Skype, aquele comunicador instantâneo, né, e parte de vídeo e voz também, após 22 anos de uso. Ela confirmou que vai encerrar o Skype dia 5 de maio, né? Lembrando que o Skype não era da Microsoft, foi comprado pela Microsoft em 2011, né? E depois ela foi tocada em relação a isso. Só que a Microsoft tem um grande concorrente, né, que é o Teams. Então ela vai fazer um processo agora até o dia 5 de maio, quem é usuário do Skype, de migrar os seus contatos, né, suas conversas todas para o Teams. Tem uma ferramenta para fazer isso, e aí, porque a partir do dia 5 de maio, o Skype não vai estar mais disponível, né, para isso. Outra notícia da semana bem legal é que o WhatsApp finalmente vai liberar para todo o Brasil, todo brasileiro aqui agora, todo o território brasileiro, aquela função que já tinha comentado em novembro do ano passado, de transcrição dos áudios. Então agora você vai ter a opção, quando você recebe um áudio, de transcrever os áudios para texto, né, para isso. Isso está liberado para todo o brasileiro. Se o seu aplicativo ainda não está aparecendo isso, tem que só atualizar o aplicativo do WhatsApp e essa função vai estar liberada para isso, né? E a última notícia dessa semana é que o Meta vai ativar o reconhecimento facial para prevenção de golpes e recuperação de contas. Então, prevenção de golpes, ela vai reconhecer, se você encontra, por exemplo, uma propaganda de algum famoso, né, alguma questão, alguma pessoa que tem publicamente exposta, ela vai te avisar se aquele vídeo é um vídeo verdadeiro ou se é um vídeo falso. Então vai ter reconhecimento facial em relação a isso. E vai ter uma função também que acho que vai ser muito útil para os usuários, é de recuperação de contas. Perdi a conta, perdi o e-mail, né, perdi o meu acesso à minha conta. Ele vai usar recuperação de contas por reconhecimento facial. Isso eu garanto que vai facilitar bastante para quem perdeu, né, ou quem vai, por algum motivo, perder o acesso à sua conta do Facebook. Isso também é bem legal. Isso vai ajudar, acho que, bastante os usuários. Muito bom. Eu tenho aqui já algumas participações. Como é que é, Patrícia? O ouvinte disse que gosta de... A Júlia, ela está dizendo aqui que ela gosta de jogar paciência no celular antes de dormir, porque dá sono. Legal, é uma boa dica aí dos nossos ouvintes aí. Paciência é um jogo realmente que vai relaxando, né? Vai ajudar no sono. E tem uma outra pergunta aqui sobre outro assunto, que é do Emerson. O Emerson, ele é nosso... Ederson, perdão, desculpa, deixa eu só confirmar, Emerson mesmo. O Emerson, nosso ouvinte, ele tem deficiência visual e ele está preocupado, Gilberto, porque ele tem aplicativo que transforma som transforma texto em áudio para ele poder ouvir. Mas ele quer saber se existe algum aplicativo que transforme também em áudio aquelas mensagens que aparecem junto com fotos. Então, Emerson, tem algumas sugestões de aplicativos para você. Primeiro, vamos falar dos aplicativos nativos. Então, eu tenho no iOS um aplicativo chamado VoiceOver, que faz exatamente isso. Ele dá um leitor de tela nativo do iOS, né? Nesse caso, e lê as mensagens de texto, inclusive, né, descrever imagens. Então, ou seja, ele consegue ler as imagens, ler os textos que estão, inclusive, junto das imagens, para fazer isso para você. No caso do Android, existe uma ferramenta também, que já é nativa do Android, chamada TalkBack.
que também é uma aplicação gratuita, já vem nativa do Android, que você faz a mesma função de ler textos e ler descrição de mensagens também. E existe uma outra ferramenta legal também para iOS e para Android, chamada Envision AI, né, que usa inteligência artificial para ler textos, imagens e documentos, reconhece rostos e objetos nas fotos e também pode descrever imagens, né, incluindo mensagens escritas nas fotos. Então, o VoiceOver para iOS, TalkBack para Android ou o Envision AI, que é um aplicativo que também tem nas lojas oficiais, é gratuito também para iOS e Android. Então, algumas dicas aí, espero que tenha ajudado o nosso ouvinte. É isso. Temos mais destaques? Não, exatamente. Terminamos aí com a nossa meta, reconhecimento facial, né, que vai facilitar aí, acho que a vida de muitos usuários. Você viu a notícia ontem do Pix, né? As restrições do Banco Central? Vi, né, que os CPFs que tiverem algum tipo de bloqueio vão ser retirados da chave Pix, né, para isso. Também. Todas as estratégias para evitar golpe, né? Exatamente, né, para isso. Inclusive, uma estratégia bem legal que os bancos têm adotado, né, pelo menos o meu banco faz isso, quando já até aconteceu comigo, eu tentei fazer um Pix para um número, né, e ele avisou, olha, esse número tem recebido muitos outros Pix e pode ser um golpe, né? E eu entrei em contato com o vendedor, né? Conversei com ele, falou, não, porque eu recebo realmente muitos Pix aqui e o banco algumas vezes me coloca numa suspeita, né, de Pix. Então é uma outra dica interessante que alguns bancos têm feito para observar, né, essa tentativa de golpe. É isso. Gilberto, muito obrigada. Bom final de semana, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. Estamos de volta quarta-feira com mais tecnologia. Até lá.